Glória a Jesus, ainda em pé como você está. Mateus capítulo 10, versículo 8, diz assim a palavra de Deus: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Diga assim comigo: de graça recebestes, de graça dai. Eu digo, diga assim comigo, você disse semigo, então vamos juntos? De graça recebestes, de graça dai. Tome o seu assento, por gentileza. Glória ao nome de Jesus. Enquanto eu estava orando, pedindo a Deus que falasse aos nossos corações nesta manhã, a palavra de Deus que veio forte ao meu coração foi que nós somos retransmissores da graça de Deus. Glória a Jesus. O que é um retransmissor? É alguém que recebe de um transmissor e transmite outra vez, passa para frente. Isso acontece em rede elétrica, acontece em canais de televisão, tem as emissoras que são geradoras e as que são retransmissoras, não é? Que retransmitem a programação daquela que gerou. Nós somos retransmissores da graça de Deus. Deus revelou a sua graça em Jesus Cristo, transmitiu para a nossa vida e nós retransmitimos a graça de Deus para aqueles que estão ao nosso redor e para aqueles que estão no mundo, especialmente aqueles que não conhecem ao Senhor Jesus Cristo. A nossa vida começa, se desenvolve e se completa pela graça de Deus. Tudo é pela graça de Deus. Diga amém, por favor. Nada do que a gente é diante de Deus nasceu de qualquer esforço humano. Tudo que nós somos foi Deus quem concedeu. Foi o Senhor nosso Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo, Ele enviou os seus discípulos, Ele estabeleceu um princípio que governa toda a igreja. Então, essa palavra que nós acabamos de ler, ela não é apenas uma orientação prática, mas ela é uma revelação do jeito de Deus fazer as coisas. De graça recebestes, de graça dai. Deus age, não é? É assim que Deus faz, é assim que Deus procura, que Deus quer fazer. Deus quer transmitir a sua graça através da nossa vida, da sua vida, da minha vida. E o que é essa graça de Deus? Graça, no sentido que nós estamos ministrando, falando, é um favor imerecido de Deus. É alguma coisa que você recebe e que você não merece. Lá fora, no mundo, especialmente na religião católica e no Brasil, é muito comum as pessoas pedirem uma graça a algum santo. Não é? Uma graça de Deus através de algum santo. Não é? Nós não cremos que isso possa ser feito, porque isso é idolatria, não é? Mas nós cremos que Deus, sim, dá graça. Graça é favor imerecido. Nosso pastor é um homem muito simples, você sabe disso. Ele tem 91 anos de idade, mas ele é muito simples e ele é muito considerado, muito respeitado por muitas autoridades no mundo inteiro, em muitos lugares do mundo. E uma autoridade no estado do Ceará, no glorioso estado do Ceará, tem cearense aqui não? 2. Quantos estão trabalhando na seara do Senhor aqui, irmãos? Onde estão os cearenses? Amém. Agora tem bastante, né? Glória a Deus. Então, uma autoridade lá no estado do Ceará resolveu fazer uma homenagem ao nosso pastor. E mandou fazer um busto, né? Uma réplica do nosso pastor, meio corpo e tal, e colocou no centro da cidade, numa praça da cidade, que estava sendo construída, muito bonita, da cidade que ele nasceu. A cidade que meu pai nasceu é uma cidade muito importante, chama-se São Luís do Curu. Né? Quando ele saiu de lá, só tinha umas 10 casas. Quando ele voltou com quase 90 anos de idade, já tinha quase 11. Uma pessoa fez um edícula numa casa. Então, é brincadeira, gente. É uma cidade bonita, né? Quer dizer, mais ou menos, mas é bonita. E ele, então, fizeram aquele busto, colocaram lá.
em frente à igreja Assembleia de Deus que estava terminando de construir. E nós fomos lá, a família, os pastores do Brasil. Foi uma festa muito bonita e tal. E um dos nossos irmãos, pastores, visitando o estado do Ceará, quis ir à cidade de São Luís do Curu para conhecer lá o busto que haviam feito do pastor Zé Wellington. Quando ele chegou lá, tinha uma senhora com a vela na mão e colocando a vela no pé do nosso pastor lá, do busto lá, da estalta do nosso pastor, né? Aí ele disse assim: minha senhora, deixa eu dizer uma coisa para a senhora, esse homem não é um santo, não, esse homem é um pastor. Esse homem não é santo, assim, de idolatrar, não. Esse homem é um pastor. Ele disse: o que ele é, eu não sei. Eu sei que eu pedi uma graça a ele e ele me deu. Então, eu estou acendendo uma vela para ele. A graça é um favor de Deus que nós não merecemos. Deus olha para você e para mim e Ele vê em nós, sem a manifestação da salvação em Jesus Cristo, sem o sangue de Jesus, Ele nos vê pecadores indignos. Mas Deus, quando olha para nós, pecadores indignos, Ele nos ama e Ele tem misericórdia de nós. E quando a misericórdia de Deus se manifesta, Ele dá a nós a sua graça. E pela fé, Ele nos justifica. O apóstolo Paulo escreveu sobre todas estas coisas na carta aos Romanos, que alguns chamam de o Evangelho de Paulo. Como Deus estende a nós a sua misericórdia. E pela misericórdia de Deus, Deus estende a nós o favor que nós não merecemos, a sua graça. A graça é o favor imerecido de Deus, o favor soberano, livre, espontâneo, que Deus não faz por obrigação, faz porque Ele quer, porque Ele ama você, porque procede do coração de Deus. Pausa, abram aspas, por favor, abram parênteses, por favor. Deus te ama. Jesus Cristo te ama, e não existe coisa alguma que pode mudar o amor de Deus por você. Deus te ama, isso é verdade. Isso não é palavra, não é chavão, não é palavra de autoajuda, isso é realidade. Jesus Cristo te ama, Ele entregou a vida dele por você. Deus ama você, Deus te ama. E você precisa assimilar esta verdade na sua vida em nome de Jesus. A graça é um favor imerecido do coração de Deus. Você só tem a graça de Deus porque Deus te ama, não é? Pessoas frágeis, limitadas, necessitadas. Enquanto o coral estava cantando, meu coração estava cozinhando esta mensagem. Glória a Deus. Porque o hino que o coral cantou fala a respeito das pessoas que estão no mundo, que não há esperança. Pessoas que estão sem esperança, que estão sem direção. Pessoas que precisam de alguma coisa para preencher o vazio que existe na sua alma. E a esperança é o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é a manifestação da graça de Deus. Então, ela não nasce do desempenho humano. Deus não concede a graça dele por uma questão meritória. Não é porque você merece, porque você tem um bom desempenho, porque você é bonzinho. Não, não, não. A graça de Deus é por misericórdia. Ele manifesta a sua graça para nós através da sua misericórdia. Paulo escreveu aos Efésios e disse: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é o quê? Um dom de Deus. O que é um dom de Deus? É um presente de Deus. É um regalo de Deus, né? Um presente de Deus para a sua vida. Isso é gift from God, né? É um presente de Deus para você. Você não tem que trabalhar por um presente. Porque se você trabalha por um presente, ele é um salário, não é? Lá fora deve estar 3 ou 4 graus de temperatura e aqui dentro está quente, né? Você acaba recebendo como salário. O Claudinho resolve isso num instante. Então, essa é a verdade. Cada membro da igreja hoje, cada um de nós está aqui, não porque sempre acertou, mas porque foi alcançado pela graça. Essa verdade, ela traz descanso à alma da igreja.
A graça de Deus, o amor de Deus, Ele nos faz descansar. Porque às vezes a gente é afligido com as notícias. A gente é afligido com as circunstâncias. Nós somos afligidos com as coisas que às vezes não dão certo. As coisas que estão barradas, existem barreiras, existem dificuldades. Parece que a coisa não anda, parece que não caminha. Parece que quanto mais eu oro, mais difícil a coisa vai ficando. Nunca se esqueça, Deus te ama. Assim como você ama os seus filhos, Deus te ama, e Deus te ama ainda mais do que você ama os seus próprios filhos. Deus te ama. As coisas podem parecer difíceis para você. Vamos fazer uma comparação bem simples, né? Bem pobre, não é? Você se lembra da sua infância? Lembra quando você era criança? Eu sei que tem gente que já não lembra mais, mas especialmente aqueles que riem bem alto, já não lembra mais da infância. Agora, escuta bem o que eu vou lhe dizer. Eu me lembro, porque faz um dia desse, né? Faz pouco tempo que eu passei pela minha infância. Olha a minha agrura, olha o meu sofrimento quando eu tinha que ir para a escola todo dia de manhã. Levantar cedo, irmãos, às 7 horas da madrugada, para ir para a escola. Né? Que sofrimento tremendo. Aí eu sempre pedia, mãe, me coloca no horário da tarde, porque assim eu posso estudar a manhã inteira. Aquilo era um sofrimento, não era? Porque a gente não entendia. Quando chegava com um negócio de história, eu quero saber da vida dos outros, vai contar história para mim. História do Brasil, Dom Pedro I. Aí colocava a foto do sujeito no livro, um sujeito feio, né, toda uma roupa esquisita, assim, não sei. Eu não sei, não. Bom, deixa eu falar. Aí... Ou seja, e você vai, para que isso vai me valer na vida? No que eu vou usar isso? Né? Geografia, para que eu tenho que estudar os países? Chegamos numa aula de geografia, o professor, na primeira aula, fez a gente decorar todos os estados do Brasil e as capitais. Paulo Kobayashi. Na primeira aula, você decorava tudo. Meu Deus do céu, que sofrimento. Para que eu preciso saber disso? Para no dia que você encontrar um americano, ele não vai dizer para você, ô Brasil, Buenos Aires, graças. Você entende? Às vezes você fala, eu não consigo entender como é que as coisas estão tão difíceis, as circunstâncias estão tão difíceis para mim, parece que Deus não me ama. Meu pai me manda para a escola todo dia, parece que ele não me ama. Meu pai parece que tem prazer, eu tenho que estudar, e ainda fica me cobrando. Fez a lição de casa? Você já fez a lição de casa? Quando chega em casa, ele fica me cobrando, meu Deus do céu, por que eu sofro tanto na vida? Não é assim que a gente faz com Deus? Meu Deus, por que as coisas não estão dando certo? Por que eu passo por essa dificuldade? Por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que passar por aquilo? Nunca se esqueça, Deus te ama. Tudo que Ele está fazendo é para o teu bem. Você pode não estar entendendo agora, mas a graça de Deus se manifestou para você. E pela graça de Deus você foi recebido no Pai. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Isso produz esperança ao nosso coração. Não é apenas o início da vida cristã, mas a graça de Deus é o princípio que governa a nossa caminhada. A salvação é de graça, mas a caminhada tem um preço. Para a gente chegar no céu, tem um preço, você tem que vencer as lutas. Ao que vencer, diz as cartas às sete igrejas da Ásia. Ao que vencer. Se você vencer, ou seja, se você conseguir passar, se você conseguir atravessar, se você conseguir chegar lá, se você conseguir a vitória, se você conseguir conquistar, se você chegar lá com a graça de Deus, a unção do Espírito Santo, se você conseguir chegar lá, ao que vencer, tem recompensa. Mas você tem que vencer. A caminhada às vezes parece difícil, mas nunca se esqueça, Deus te ama e a graça de Deus se manifestou para você. Eu gosto tanto de repetir isso. Eu gosto tanto de repetir a mesma coisa. O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses e disse, eu não me canso de dizer a vocês a mesma coisa. Outra vez vos digo, regozijai-vos, se alegre, Deus te ama. Se alegre, Deus te ama. Glória ao nome de Jesus. A graça não enfraquece a santidade divina, não. A graça revela a forma, ou de forma redentora, a graça não ignora a lei, ela satisfaz plenamente a lei
na pessoa de Jesus Cristo. O Senhor não fez, Deus não deu a lei, essa lei ninguém consegue cumprir, ou seja, tem coisas que Deus manifesta para nós que é tão difícil a gente passar. Parece que para eu poder servir a Deus eu tenho que ser perfeito. Eu estou me lembrando de Martinho Lutero. Martinho Lutero, quando ele se converteu de verdade, mas ele não entendia direito as coisas da graça de Deus, da salvação pela fé. E o Martinho Lutero ficou tão, numa linguagem mais polida, né? Ele ficou tão coisado, eu ia dizer aperreado, mas ok. Ele ficou tão coisado que assim, ele achava que ele tinha que ser perfeito para poder agradar a Deus. Ele tinha que ser perfeito, então ele estava num mosteiro, ele era um monge, e todo mundo ia se confessar. E quando chegava a vez dele, todo mundo ia se confessar, demorava 5 minutos lá se confessando e estava resolvida a parada, né? O Martinho Lutero, ele ia lá, demorava 1h30, 2 horas, se confessando. Aí ele ia embora. Quando ele estava no meio do caminho, ele lembrava, voltava. Eu lembrei de mais um pecado que eu cometi, porque eu pensei isso, porque eu pensei aquilo, eu fiquei com raiva de não sei quem, e não sei o que lá ficou e tal. Porque ele achava que para conseguir a graça de Deus, o favor imerecido de Deus, ele tinha que ser perfeito. Para você conseguir a graça de Deus, você não precisa ser perfeito. A graça de Deus já manifestou a perfeição lá na cruz do Calvário. Jesus Cristo morreu por nós. Jesus Cristo nunca pecou. Jesus Cristo é perfeito. E Ele morreu no seu lugar para que você pudesse ter a graça de Deus na sua vida. Então a igreja aprende a viver sem culpa. Isso não vai paralisar você porque você cometeu uma fraqueza, cometeu uma falha. A Bíblia diz que aquele que peca tem que pedir perdão, se levantar e vamos embora para frente. Em nome de Jesus, a vida continua. Se você se arrepender, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Você pode até pecar, mas não deixe o diabo te enganar. Você não é mais escravo do pecado. Você já está livre pelo sangue que Jesus Cristo verteu na cruz do Calvário. Glória ao nome de Jesus. A igreja aprende a viver sem culpa e sem orgulho espiritual. Nós não somos melhores do que ninguém, mas nós somos lavados no sangue de Jesus. Glória a Jesus. A graça de Deus, ela foi revelada no Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz, porque a lei, João disse, porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus revela a sua graça na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o seu melhor amigo. Eu vou repetir, porque tem gente que não ouviu. Tem gente que está cochilando. Jesus Cristo é o seu melhor amigo. Não existe uma pessoa no mundo que seja melhor amigo do que Jesus. Ele entende você. Ele está do seu lado quando ninguém está do seu lado. Ele está do seu lado quando você vence. Ele está do seu lado quando você fracassa. Ele está ao seu lado, Jesus Cristo, sempre lhe incentivando, lhe ajudando, buscando lhe levantar. Ele não aceita os seus pecados, ele não aceita os seus erros, mas ele aceita você. E ele ajuda a consertar o erro, e ele ajuda a lavar do pecado. Ele verteu o seu sangue para que você fosse limpo, a sua consciência fosse limpa, o seu coração fosse limpo, a sua alma fosse limpa, e você tivesse liberdade na presença de Deus, para adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. A graça de Deus não é um conceito, a graça de Deus é uma revelação viva na pessoa de Jesus. Quando você pensa em Jesus, quando pela fé você enxerga Jesus, você está vendo a graça de Deus manifestada, o amor de Deus manifestado, o quanto Deus te ama, o quanto o Senhor Jesus Cristo se importa com você todos os dias. Ele não se importa com você só nesse culto, enquanto você está ouvindo a mensagem. Ele se importa com você amanhã, quando você estiver enfrentando as dificuldades, enfrentando os desafios. O Senhor Jesus Cristo se importa com você. O Senhor Jesus Cristo manifesta a sua graça. Em Cristo, Deus se aproxima, Deus caminha conosco. Ele sofre por nós. Ele chama a cada um de nós pelo seu nome. Ele conhece as estrelas pelo seu nome. Você sabe que existe muito mais estrela no universo do que existe ser humano em toda a história da humanidade? Em toda a história da humanidade, se você somar todas as pessoas que passaram pela Terra,
Existem mais estrelas no céu do que seres humanos. Ele chama cada uma delas pelo seu nome. E sabe o que é interessante? Se ele chama cada uma das estrelas pelo seu nome, imagine você, a quem ele fez filho por adoção em Jesus Cristo, nosso Salvador. A palavra de Deus diz que ele se importa tanto com você, que ele conta os cabelos que tem na sua cabeça, ou em alguns casos os cabelos que restam na sua cabeça. A graça de Deus revela Jesus Cristo. Essa revelação, ela gera esperança para toda a igreja. Jesus Cristo é a esperança. Jesus Cristo é o caminho. Jesus é a esperança para as dificuldades maiores que você puder sofrer, para as maiores dificuldades da sua vida. Jesus Cristo é a esperança para as situações mais difíceis da sua vida. Jesus é a esperança. Não perca a esperança, não perca Jesus de vista, não perca o foco em Jesus. Em nome de Jesus Cristo, olhe para Jesus, Ele reaviva a sua esperança hoje. Não existe problema impossível para Jesus, não existe problema difícil para Jesus. Jesus Cristo é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ele é o Senhor do céu e da terra. Glória ao nome de Jesus. Eu gosto de lembrar que Ele não é mais aquele bebezinho lá de Belém, que nasceu lá na manjedoura. Não. Ele não é mais aquele filho do carpinteiro, talvez dando uma martelada no dedo lá, não é? Ele não é mais aquele jovem que estava pregando pelas ruas da Galileia. Não, hoje Ele não é mais simplesmente aquele Cristo desfigurado da cruz, com o seu sangue vertendo. Ele é o Cristo ressurreto, que ascendeu à direita do Pai. Ele hoje tem todo o poder no céu e na terra. Ele é o Senhor de toda a terra. Ele é o Senhor de todo o universo. Ele assentou-se ao lado do Pai, e o Pai deu a Ele todo o poder no céu e na terra. Jesus Cristo tem todo o poder. Jesus Cristo tem poder. Ele é seu amigo. Ele é o seu irmão mais velho. Foi Ele que conquistou a adoção para você em Deus, o nosso Senhor. Foi Ele que abriu o caminho. Foi Ele que rasgou o véu. Foi Ele que apagou os pecados. Foi Ele que tirou a culpa do seu coração. Foi Ele que te lavou no seu sangue, para que você pudesse ter gozo na alma, alegria no coração e esperança viva. Esperança viva. Esperança viva. Ele é seu amigo. Jesus é seu amigo de verdade. Isso não é palavra, não é conto de carochinha, não é historinha, não, é verdade, é realidade. Jesus é seu amigo e não existe dificuldade, não existe circunstância que Jesus não possa agir, que Jesus não possa trabalhar, que Jesus não possa atuar em seu favor. Ele move o céu e a terra por causa de você. Ele muda o tempo e muda a estação. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Ele muda as leis e muda os homens. Ele muda os governantes. Ele muda o coração. Ele quebra o arco, Ele quebra a lança, Ele queima os carros no fogo, Ele guerreia por você. Jesus está ao seu lado. Jesus Cristo é o comandante da sua batalha. Você não está só, você não está abandonado, você não está sozinha. O Senhor Jesus Cristo está com a bandeira da salvação hasteada e Ele caminha na sua frente. Ele vai adiante de você. Você talvez não esteja percebendo, mas a graça se manifestou para você. Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor Jesus. É por isso que nós não pregamos filosofia. A cruz é a prova suprema de que Deus permanece justo ao mesmo tempo em que justifica o pecador. Não cumpriu a lei, o salário do pecado é a morte. E lá no Calvário, a misericórdia se encontra com a justiça. Lá no Calvário, Ele diz: eu cumpri toda a lei. E agora o Senhor olha para você com misericórdia, porque Ele vê você através de um filtro. O filtro do sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário. O filtro do Calvário. É assim que Deus te vê. Deus não te vê pelo filtro do seu codinome, do apelido que te deram. Deus não vê você pelo filtro das suas fraquezas e das suas falhas.
Deus não vê você pelas suas limitações. Deus não vê você por causa daquilo que você, quem sabe, falou ou pensou, ou por causa do coração empedernido. Deus olha para você através do filtro do Calvário. E através do filtro do Calvário, o Senhor manifesta a sua misericórdia. Eu dobrei os meus joelhos hoje e disse: Deus, o Senhor é justo. Eu não sou digno de estar diante do Senhor. Eu sou homem falho, eu sou homem pecador, eu sou homem carnal, mas o Senhor é santo e eu não sou digno de estar na tua presença. Eu disse: mas me recebe, Senhor, através do sangue de Jesus Cristo, que Ele verteu por mim na cruz do Calvário. Espírito de Deus, me ajuda a orar nesta manhã, porque eu preciso falar com Deus. Eu posso ter acesso à presença de Deus através do sangue de Jesus Cristo, o nosso eterno Salvador. Glória ao nome de Jesus. A misericórdia se encontrou com a lei e a graça se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Qual é o efeito da graça em nós? A graça de Deus atua profundamente no interior de cada um de nós. Ela produz transformação o tempo todo, transformação o tempo todo. Ela não apenas perdoa o passado, mas ela educa o presente e orienta o futuro. Ela vai trabalhando em você o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Você fala assim: Deus, o Senhor sabe que eu te amo. E por que eu tenho tanta tentação? Por que eu passo tanta tentação, Deus? Por que eu sofro tanta tentação? Por que estas coisas me tentam? Diferentes áreas da vida. Desde a área mais comum, que é a carne, até a área da riqueza, do documento, da vida abastada, da posição, da importância de querer ser visto, reconhecido, respeitado. Todas essas tentações. E você fala: por que eu tenho essa tentação, Deus? Se o Senhor me ama e se eu sou crente, por que eu tenho essa tentação? Sabe por que você tem essa tentação? Olhe para mim, por favor. Você tem essa tentação porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Porque se o Espírito de Deus não habitasse no seu coração, e se você não fosse lavado no sangue de Jesus, você nem perceberia a tentação. Você nem saberia que tentação é tentação. Você ia enfrentar isso como uma coisa normal da vida, e quem sabe ia estar lutando para ceder à tentação. Mas porque o Espírito de Deus habita em você, você tem esse desafio todos os dias. E cada vez que você for tentado, glorifique o nome de Jesus e diga: Espírito de Deus, obrigado por estar em mim, e por me inquietar, e por mostrar para mim que isso está errado, e que isso é tentação. Senhor, agora me ajuda a vencer a tentação. A palavra de Deus diz que não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Toda tentação que Deus permite você passar, você pode vencer. A graça de Deus se manifestou e você pode vencer a tentação. Então glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Ela nos ensinou, disse Tito, que renunciando à impiedade, nós devemos viver neste presente século de maneira sóbria, justa e pia, quer dizer, íntegra. Olhe para mim, por favor. Crente tem que ser sóbrio. Não pode ser encantado. Tem gente que se encanta com poder, não é? O cara é eleito inspetor de quarteirão, síndico do prédio, e acha que é o dono da cocada preta. O rei da cocada preta. Às vezes a pessoa se elege num cargo político e acha que pronto, aquilo, a pessoa se encanta. A pessoa se encanta com o poder. Outros se encantam com a fama. Quantas pessoas às vezes não gostariam de estar segurando esse microfone aqui, achando que isso aqui traz fama e que isso aqui traz poder. Isso é encantamento. Isso também é uma forma de tentação. O crente tem que ser sóbrio. Nós não somos a voz, nós somos porta-vozes.
Nós simplesmente falamos aquilo que o nosso chefe manda. Nós não geramos a graça, nós simplesmente retransmitimos a graça. It's not about you, it's not about me, it's about Him. It's about the Lord Jesus Christ. Não tem a ver com você, não tem a ver comigo, tem a ver com o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui falando de Jesus, representando a Jesus. Aqui não é o nome do Joel, aqui não é o nome do Ministério do Belém, aqui não é o nome da Assembleia de Deus, aqui é o nome de Jesus, o nome que tem todo o poder no céu e na terra. Sóbrio, seja sóbrio. Ah, você ganhou um dinheirinho, seja sóbrio. Não se exalte, peça a Deus todos os dias, Senhor, me dá um coração humilde. Me dá um coração humilde, Senhor. Afasta a soberba e a vaidade do meu coração. Eu estou falando da vaidade maligna, da vaidade ruim. Pelo amor de Deus, não apareça aqui descabelada, fedendo, cheirando a macaco molhado, matado a tapa. Pelo amor de Deus. Em nome de Jesus, faça isso. Tira o casaco no dia anterior. Tira o cheiro de naftalina e vem para o culto cheirando perfume. Glória a Deus. Mas eu estou falando da vaidade maligna, vaidade que prejudica. Vamos embora, não é? Seja sóbrio, não é? Sóbrio, justo. Justo e íntegro. Escute uma coisa. Crente tem que andar direito, gente. Crente tem que falar a verdade. Crente tem que ser exemplo para o mundo. Esse negócio de que crente aí já hoje em dia já não é mais a mesma coisa. Hoje em dia tem crente mentindo, tem crente roubando, tem crente fazendo isso. Isso é do cão, é do Satanás, em nome de Jesus. Vamos mostrar que isso está errado? Em nome de Jesus, vamos começar hoje aqui. Jesus, me lava no teu sangue, manifesta a tua graça, me purifica, me transforma. Se eu menti, não minto mais, se enganei, não engano mais, se roubei, não roubo mais. Senhor, eu quero andar direito, quero viver de maneira justa, quero viver de maneira pia, quero ser íntegro, quero ser sóbrio, quero ser um crente que tem caráter, que é homem e mulher de Deus de verdade, não da boca para fora, mas do coração para fora. O evangelho dos nossos dias requer homens de Deus de verdade. O evangelho do século 21 precisa de pessoas que tenham aliança verdadeira com Deus. O evangelho deste tempo que nós estamos vivendo requer pessoas que tenham aliança no coração e não da boca para fora. Não é carregar a Bíblia na mão, é carregar Cristo no coração, é ter a autoridade e poder de Deus. O mundo está sedento de crentes com poder de Deus. Cadê eles? Onde estão aqueles crentes que antigamente, quando eles passavam, a gente sentia que havia alguma coisa diferente? A gente olhava na cara deles e parece que o rosto deles brilhava. Onde está aquela gente que nos cultos as pessoas eram batizadas no Espírito Santo? Onde está aquela gente que uma pessoa começava a falar línguas estranhas e a outra começava a interpretar do outro lado? Onde estão as profecias? Onde está a manifestação do poder de Deus? Onde está aquele povo barulhento? Isso tem que mudar. Tem que mudar. Deus não tem contrato assinado com a Assembleia de Deus, com o Ministério do Belém, nem com o pastor Joel. Ele honra a sua palavra. Deus honra a sua palavra. Quem se enquadra aqui tem poder, quem se enquadra aqui tem autoridade, quem se enquadra aqui tem unção, quem se enquadra aqui tem caráter. Deus quer trabalhar no seu caráter, Deus quer trabalhar no caráter do seu povo, Deus quer trabalhar no caráter da igreja. Nós precisamos desenvolver qualidades de caráter. A graça de Deus se manifestou. Você não pode ser retransmissor da graça se esse retransmissor estiver enferrujado. A energia não vai passar. Eu preciso terminar. Os efeitos da graça de Deus através de você. 1 Pedro 4,10 diz: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Olhe, me dê 2 minutos que eu preciso falar disso para você. Cada um de nós administre aos outros
o dom, como você recebeu de Deus, como dispenseiro de Deus. Sabe o que é dispenseiro? O dispenseiro não é o dono da dispensa. O dispenseiro é aquele que fica na dispensa para fazer a vontade do dono da dispensa. O dispenseiro é aquele que pega o que tem na dispensa e fala: para esse aqui é isso, para aquele ali é aquilo, para aquele ali é aquilo outro, para aquele ali é aquilo outro. Como dispenseiros. Aí ele fala assim: da multiforme, diga multiforme. Multiforme graça de Deus. A graça de Deus é multiforme. Sabe por quê? Porque quando o Silvio estava lá em Almenara, ele não ia entender a graça de Deus aqui nos Estados Unidos. Então a graça de Deus tinha que se manifestar para ele de uma maneira diferente lá e de maneira diferente aqui. Mas peraí, pastor, o Deus não é o mesmo? É. O Espírito Santo não é o mesmo? É. Jesus não é o mesmo? É. Mas você não é. Os homens não são os mesmos. Para começar, olha aqui, Jesus quando foi pregar para os homens, para cada tipo de pessoa ele pregava de uma maneira. Isso é a multiforme graça de Deus. Quando ele falava com o homem do campo, ele dizia assim: o campo é o mundo. A palavra é a semente. Quando ele falava com o pescador, ele falava assim: eu vou fazer de vocês pescadores de homens. De maneira que a pessoa pudesse entender a multiforme graça de Deus. Quando ele falava com os intelectuais, ele falava ao doutor Nicodemos: é necessário você nascer de novo. E o doutor Nicodemos ficava sem entender. Porque isso era muito além da intelectualidade dele. Mas pior do que isso, sabe o que é? É que nós de manhã somos uma coisa, à tarde outra, e à noite outra coisa. De manhã a gente pede: Deus me leva de volta para o Brasil. À tarde você fala: quero uma casa no canal. E à noite você fala: vem me buscar que eu não aguento mais. A multiforme graça de Deus. Só quem entende isso é quem é casado. Desculpe. A multiforme graça de Deus. Agora escute, você é retransmissor da multiforme graça de Deus. Através da sua vida, a multiforme graça de Deus se manifesta. E você tem que entender que Deus não é obrigado a te usar sempre da mesma forma. Sempre da mesma maneira. Você precisa se colocar à disposição do Espírito Santo de Deus para ser usado nas mãos de Deus do jeito que Ele quiser. Quando Ele quiser, onde Ele quiser. Isso é a multiforme graça de Deus. A uns Ele chama de um jeito, a outros de outro jeito e a outros de outro jeito. Um dos pastores com quem eu conversei lá no estado do Maranhão, ele me disse: eu fui para a cidade de... aquela do Padre Cícero, Juazeiro do Norte. Ele disse: o Senhor me mandou ir para lá e abriu uma igreja lá. Ele disse: eu fui. E cheguei lá, fui trabalhar numa fábrica. 5 horas da tarde, pagava tudo e ia todo mundo lá para os pés do Padre Cícero. Padre Cícero. Padre Cícero. Não é Padre Cícero, é Padre Cícero. Ia todo mundo para o Padre Cícero. Eu ia também, ele disse. Eles dobravam o joelho lá diante do Padre Cícero. Eu dobrava o joelho no chão também e falava: Jesus, tem misericórdia. Como é que eu vou ganhar esse povo? Como é que eu vou alcançar esse povo para ti? Ele disse: um dia Deus falou comigo. Disse: sai da cidade, vai lá num lugar que eu vou te mostrar. E ele foi fora da cidade, assim, numa região lá, como um bairro. E ele foi ali, e o Senhor falou assim: compra um terreno aqui, grande. Aqui nessa área aqui, compra um terreno grande. Ele comprou o terreno. Começa a construir a igreja. Ele começou a construir a igreja. E todo mundo fala: você está doido, pai? Você construir a igreja fora da cidade, lá não tem ninguém. Se aqui você não consegue ganhar ninguém, como é que você vai ganhar alguém para Jesus naquele lugar? Não é? Aí ele disse assim: olha, eu vou, porque Deus mandou. E ele começou a construir a igreja. Não demorou muito, chegou uma empreiteira de São Paulo, grande, e comprou aquela região toda. E começou a construir condomínio de luxo, para tudo que era lado. A igreja dele ficou no lugar mais importante da cidade, mais célebre da cidade. E um dia, ele se encontrou com um homem, e o homem falou: eu não gosto de crente, vocês não gostam do Padre Cícero. Ele falou: qual é o tamanho da foto do Padre Cícero que você tem? O que é que você tem na carteira? Me mostra aí. Ele mostrou uma foto do Padre Cícero. E ele abriu a Bíblia dele, mostrou uma foto do Padre Cícero desse tamanho. Ele falou: está aqui. Se é por causa do tamanho da foto, eu gosto mais dele do que você. Só que eu tenho essa foto aqui só para mostrar para você. A partir de hoje você vai ser o porteiro da minha igreja. E ele aceitou.
Depois de 3 meses como porteiro, foi aceitar Jesus como Salvador e acabou virando o tesoureiro da igreja. A multiforme graça de Deus. Para você e para mim, parece loucura. Parece loucura. Nós temos um missionário hoje que está lá na Nova Zelândia, no vizinho país da Nova Zelândia. 16 horas de voo para chegar lá. Se você sair de Los Angeles. Né? Se você ouvir como o pastor Luiz Henrique ganhou o pastor Erlon para Jesus, você não acredita. Ele ganhou quase que desafiando. Você, rapaz, você tem que ser homem. Você tem que, você para ser homem de verdade, você tem que aceitar. Mas de um jeito foi misericórdia. Se fosse eu tinha dado um tiro nele. Não é possível. Né? Como é que o senhor me desafia desse jeito? Ainda mais o homem tinha voltado da guerra, irmão. Ele era militar e o homem, né? E ele foi desafiando a multiforme graça de Deus. Ele sabe falar com cada coração e ele está instruindo você nesta manhã, para que você tenha a graça dele em nome de Jesus. Agora escute, isso é o efeito da graça de Deus através da sua vida. Você vai ter muita surpresa quando chegar no céu. Você vai ver muita gente lá que você não imaginava ver. Você vai olhar para você, Jesus, não é possível. Essa pessoa está aqui. Se eu não estivesse no céu, eu ia dizer, se essa pessoa estiver no céu, eu não vou querer estar lá. Aí eu estou no céu, eu não vou embora daqui de jeito nenhum. Eu acho que você vai sentir uma tentaçãozinha de chegar na pessoa e... E aí, mano? Beleza? Nós também sou ZL. Cá entre nós. Como foi que você chegou aqui? Como foi que você conseguiu entrar aqui? Qual é a janela? Qual foi a janela que você pulou? Eu te conheço lá de baixo. Qual foi a janela que você pulou para entrar aqui? Eu não entrei pela janela, não. Você entrou por onde? Eu entrei pela porta. Qual porta? A porta da graça. Você vai chegar para outra e vai falar assim, ô irmã, como foi que você entrou aqui, irmã? Pela graça. Cheguei pela graça, alcancei pela graça. Eu pequei lá no mundo, mas eu me arrependi, Jesus me perdoou. Ele me lavou no seu sangue, eu entrei pela graça. Eu vivo pela graça, eu ando pela graça. Escute, deixa eu lhe dizer. Deus colocou essa mensagem no meu coração nesta manhã. Fique de pé, por favor, para eu lhe dizer uma coisa que é muito importante. Deus quer trazer esperança ao seu coração. Deus quer trazer vida ao seu coração. Deus quer trazer força ao seu coração. Deus quer que você entenda a graça de Deus e desfrute da graça do Senhor nosso Deus. Escute em nome de Jesus. Olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim aqui, ó. Olha aqui para mim. É muito importante você entender o sentido da mensagem desta manhã, porque Deus colocou essa palavra no seu coração. É a graça de Deus se manifestando para a sua vida. Você está aqui hoje porque Deus lhe trouxe para lhe dizer, há esperança. Ele é o Deus de milagre. Ele é o Deus de poder. E nesta tarde já, Ele quer manifestar a sua graça para você. Em 5 minutos, nós terminamos o culto. Em nome de Jesus. Mas eu quero que, se você sentiu no seu coração, a graça de Deus se manifestar, não é? Ao longo dessa mensagem, nós somos lembrados de coisas essenciais para a nossa vida. A graça de Deus não apenas nos alcançou, ela nos transformou e agora está nos enviando. Quem sabe você está aqui e fala, nunca recebi a graça de Deus na minha vida. Não, eu nunca aceitei, nunca recebi a Jesus no meu coração para ser um crente de verdade. Mas hoje eu quero receber a Jesus como meu Salvador. Quem sabe essa pessoa está do seu lado, dá uma mãozinha para ela, ajuda. Ajude essa pessoa a receber a Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador. Glória a Jesus. Ajude essa pessoa em nome de Jesus. Quem sabe você se afastou da graça de Deus. Deus nunca afastou a graça dele de você. Mas quem sabe você se afastou da graça de Deus. Onde está você? Volta para perto da graça. Enquanto a igreja está orando em espírito, intercedendo pelos perdidos, nós estamos convidando você.
Onde está você que hoje ouviu da graça de Deus e disse: Senhor, eu estava precisando ouvir essa mensagem hoje. Eu estava precisando ouvir essa mensagem, Senhor. Eu quero uma renovação da Tua graça e da esperança na minha vida. Sai do seu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar por você. Aleluia. Confia, essa história não vai terminar assim. Descanse em Cristo. Fazendo assim, você será muito feliz. Não será agora. Oh, confia, essa história não vai terminar assim. Descanse em Cristo. Fazendo assim, você será muito feliz. Se você é parte dessa igreja, mas você tem caminhado cansado, ferido, desafiado por circunstâncias que são maiores do que você, essa mensagem hoje desafiou o seu coração. Vem aqui, nós vamos orar por você. Hoje é dia da graça de Deus se manifestar à sua vida, em nome de Jesus. Onde está você? A mensagem foi para aqueles que estão enfrentando circunstâncias que são desafiadoras. Deus quer lhe dar vitória nessa circunstância. Em nome de Jesus, saia do seu lugar, vem aqui. Glória a Jesus. O Senhor aperfeiçoará o que me concerne, disse o salmista. Se você precisa de renovo, de consolo ou de um recomeço, receba a graça restauradora de Jesus agora. Vem cá. Aleluia. Deus está te chamando a um compromisso consciente hoje, de viver como transmissor da graça de Deus. Você estava esperando uma palavra, um abraço, um testemunho, uma atitude que revele a Cristo. Hoje Deus te deu. O Senhor, pela sua palavra, abraçou a sua alma. Você não precisa ir longe. Existem pessoas que precisam, como você, e estão perto de você e precisam desse abraço. Onde está você, em nome de Jesus? Onde está você que hoje quer retransmitir a graça de Deus através da sua vida e dizer: Deus falou comigo, eu preciso retransmitir. Eu não posso ser um retransmissor quebrado. Nada sai, eu só recebo e nunca dou nada. Hoje eu quero ser um retransmissor da graça de Deus. Sai do seu lugar e vem cá, Jesus quer te usar. Eu vou falar pela última vez. Saia do seu lugar e vem aqui. Jesus quer te usar. Aleluia. Pastores, eu orar por essas pessoas que estão aqui à frente. Tudo enfim parece acabado, e logo vem o sentimento de perder. Mas é Deus que dá a última palavra. Ele ama e sei que vai lhe socorrer. A esperança em Cristo é certa e nunca morre. Deus não vai deixar você ficar sofrendo assim. Ele tem nas mãos a chave da vitória. Oh, não desista, meu amigo, pois não é o fim, não será agora. Confia que essa história não vai terminar assim. Descanse
Fazendo assim, você será muito feliz. Oh, não será agora. Que essa história não vai terminar assim. Descanse em Cristo. Fazendo assim, você será muito feliz. Pastor Ronaldo. Não ceda agora, confia que essa história não vai terminar assim. Descanse em Cristo. Fazendo assim, você será muito feliz. Oremos a Deus, eterno Deus e maravilhoso Pai. Aqui estamos, meu Deus, na Tua presença, Pai, porque nós ouvimos a Tua voz, entendemos a Tua mensagem, e nós cremos, Pai, na graça do Senhor. E aqui está um povo, Pai, que está clamando pelo Teu socorro, clamando pela Tua misericórdia, ciente, meu Deus, que o Senhor é misericordioso, ciente, meu Deus, que será alcançado pela Tua graça e pelo Teu amor. Meu Deus, nós abençoamos todos aqueles que creram na Tua palavra. Nós abençoamos, meu Deus, todos aqueles que se prostraram na presença do Senhor, para receber da graça do Senhor, para estar, meu Pai eterno, debaixo da misericórdia do Senhor, e para poder também, meu Deus eterno, sentir o amor eterno do Senhor. Nós assim, Pai, os abençoamos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que vive e que reina para sempre. Seja qual for o problema, seja qual for a situação ou a necessidade, nós cremos na vitória em nome de Jesus. Não será história não vai terminar assim. Descanse em Cristo. Fazendo assim, você será